1.000 toneladas de ouro. Tenta processar esse número. 1.000 toneladas. Isso equivale a mais de 60 bilhões de dólares hoje. Agora imagine todo esse ouro concentrado em uma única cidade, no meio do deserto, governada por um único homem. As ruas de Jerusalém no século X a.C. eram tão saturadas de riqueza que a Bíblia registra algo que soa como exagero, mas não é. 1 de Reis diz que a prata em Jerusalém era tratada como pedra comum. Prata, um dos metais mais valiosos do mundo antigo, descartado como se fosse cascalho. Mas como isso era possível? Como uma nação minúscula, espremida entre os impérios do Egito e da Mesopotâmia, se tornou a civilização mais rica da face da terra? E mais importante, como era viver nessa cidade durante o auge absoluto do seu poder? Para entender o que aconteceu em Israel sob Salomão, você precisa primeiro entender o que existia antes dele. O rei Davi, pai de Salomão, passou a vida inteira em guerra. 40 anos de batalhas sangrentas contra filisteus, moabitas, amonitas, arameus. Quase 4 décadas de sangue, cercos e conquistas. Quando Davi morreu, por volta de 970 a.C., ele deixou para o filho algo que nenhum rei israelita jamais teve: um território pacificado. As fronteiras estavam seguras, os inimigos estavam derrotados ou subjugados. Os cofres reais estavam cheios de espólios de guerra. E havia algo mais. Davi deixou um projeto, o maior projeto arquitetônico que Israel jamais conceberia. Um templo para o Deus de Israel. Davi havia acumulado materiais por décadas: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras preciosas. Tudo estava preparado. Faltava apenas alguém com a sabedoria para executar. Salomão subiu ao trono com aproximadamente 20 anos de idade. E a primeira coisa que ele fez não foi construir o templo, não foi organizar o exército, não foi firmar alianças. Ele pediu sabedoria. Segunda Crônicas registra a oração: dá-me agora sabedoria e conhecimento. E aqui entra um detalhe que muda completamente a forma como entendemos o que veio depois. Deus não apenas concedeu o pedido, ele adicionou tudo o que Salomão não pediu: riqueza, honra, poder. Uma prosperidade tão absurda que nenhum rei antes ou depois dele jamais experimentaria algo parecido. Agora feche os olhos por um segundo e imagine que você está se aproximando de Jerusalém no ano 950 a.C. Você está vindo do sul, pela estrada principal que sobe das planícies do deserto do Neguev. A primeira coisa que você percebe é o cheiro. Antes mesmo de ver a cidade, o ar muda. Há um aroma denso de cedro. Madeira de cedro do Líbano, a mais nobre do mundo antigo, misturado com incenso queimando nos altares do templo. Esse perfume se espalhava pela cidade inteira e era carregado pelo vento por quilômetros. Viajantes de outras nações relatavam que era possível sentir o cheiro de Jerusalém antes de avistá-la. Então você sobe a última colina e congela. O que se abre diante dos seus olhos desafia qualquer expectativa. Jerusalém não era a aldeia simples que muitas pessoas imaginam quando pensam no antigo Israel. Sob Salomão, ela se transformou em uma das maiores e mais impressionantes capitais do mundo antigo. No topo do Monte Moriá, dominando toda a paisagem, o Templo de Salomão refletia a luz do sol de uma forma que machucava os olhos. O historiador Flávio Josefo, escrevendo séculos depois, registrou que as placas de ouro que revestiam a fachada do templo eram tão brilhantes que visitantes precisavam desviar o olhar, como se estivessem encarando o próprio sol. Não era uma metáfora. O ouro real, polido, cobrindo uma estrutura de 30 metros de comprimento por 10 de largura por 15 de altura, funcionava literalmente como um espelho gigante que capturava e amplificava a luz solar. Mas o templo era apenas o começo. Ao redor dele, Salomão construiu um complexo palaciano que levou 13 anos para ficar pronto. Mais tempo do que o próprio templo, que levou 7.
Primeira de Reis 7 descreve peça por peça. A casa do bosque do Líbano, o salão principal, tinha 50 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, sustentado por 4 fileiras de pilares de cedro. Imagine entrar nesse espaço, o teto tão alto que sua voz ecoava como numa catedral, o chão de pedra polida refletindo as colunas como um espelho escuro, o cheiro de cedro tão intenso que parecia que você estava dentro de uma floresta, não de um palácio. E cada coluna, cada viga, cada painel de parede era feito dessa madeira nobre importada diretamente das montanhas do Líbano, a mais de 400 quilômetros de distância. Esse salão não era o quarto do rei, era o arsenal real. Primeira de Reis diz que Salomão mandou fabricar 300 escudos de ouro batido e os pendurou ali. 300 escudos de ouro puro, alinhados nas paredes, capturando a luz que entrava pelas janelas. Um visitante entrando nesse espaço pela primeira vez provavelmente parava e ficava em silêncio, tentando absorver o que estava vendo. Agora vamos descer do palácio e caminhar pelas ruas, porque é aqui que a história fica realmente fascinante. Como era a vida do cidadão comum na Jerusalém de Salomão? Primeira de Reis dá uma pista extraordinária. Judá e Israel viviam em segurança, cada um debaixo da sua videira e da sua figueira. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma quantidade absurda de informação. No mundo antigo, debaixo da sua videira e da sua figueira, significava 3 coisas. Primeiro, você tem terra própria. Videiras e figueiras levam anos para dar frutos. Então, plantar uma significava que você tinha estabilidade, permanência, raízes. Segundo, você tem paz. Ninguém planta uma videira no meio de uma zona de guerra, porque um exército invasor destruiria tudo antes da primeira colheita. Terceiro, e esse é o detalhe que mais impressiona, você tem tempo de lazer. Sentar debaixo da sombra de uma árvore no calor do Oriente Médio era o equivalente antigo de estar confortável, relaxado, sem preocupações. Se você acredita que períodos de paz e prosperidade são bênçãos de Deus, comenta aí. Deus é fiel. Então, como era o dia a dia? Vamos reconstruir. O sol nasce por volta das 5:30 da manhã. A cidade já está acordada. O som que domina Jerusalém ao amanhecer é inconfundível. O mugido de bois, o balido de ovelhas e cabras, o ranger de rodas de carroças de madeira sobre pedra. Milhares de animais estão sendo conduzidos pelos portões da cidade em direção ao templo. Todos os dias, todos, sacrifícios eram oferecidos no altar. De manhã e ao entardecer, sem exceção, o cheiro de carne assando nos braseiros de bronze do templo se espalhava pela cidade antes mesmo do café da manhã. E não era um cheiro desagradável. Para os israelitas, aquele aroma significava que a aliança com Deus estava sendo mantida. Era o cheiro da segurança espiritual. As ruas principais de Jerusalém eram pavimentadas com pedra calcária local, esbranquiçada e irregular, gasta pelo tráfego de milhares de pés descalços e sandálias de couro. As casas do povo comum eram construídas com pedra bruta, rebocadas com uma mistura de cal e argila, e tinham em geral 2 ou 3 cômodos no térreo, com um terraço plano no telhado. Esse terraço era essencial. As famílias dormiam lá em cima durante os meses quentes, cozinhavam lá, secavam frutas e grãos ao sol, e era ali que as mulheres teciam e conversavam enquanto cuidavam das crianças. A alimentação na era de Salomão era farta de um jeito que Israel nunca tinha experimentado. Primeira de Reis 23 lista o consumo diário do Palácio Real. 30 medidas de flor de farinha, 60 medidas de farinha comum, 10 bois gordos, 20 bois do pasto, 100 ovelhas, sem contar cervos, gazelas, corças e aves cevadas. Isso era o consumo de um único dia. Estamos falando de uma corte que alimentava milhares de pessoas, funcionários, guardas, servos, diplomatas estrangeiros e suas comitivas. Mas o povo comum também comia bem.
A dieta básica era pão de trigo ou cevada, azeitonas, figos, tâmaras, uvas, lentilhas, grão de bico e queijo de cabra. A carne era menos frequente para as famílias comuns, mas não era rara. Em festas religiosas que aconteciam várias vezes ao ano, cordeiros e cabritos eram assados e compartilhados em refeições comunitárias. O vinho era consumido diariamente, geralmente diluído em água, e o mel silvestre era usado como adoçante. Imagine um café da manhã típico, pão achatado ainda quente, mergulhado em azeite de oliva espesso e verde, com um punhado de azeitonas curadas em sal, pedaços de queijo branco e um cacho de uvas escuras e doces colhidas de manhã cedo. Simples, mas nutritivo, fresco e disponível para praticamente qualquer família que tivesse um pedaço de terra. Agora, se a comida era farta, o comércio era absolutamente insano. E é aqui que Salomão demonstrou um gênio que ia muito além da espiritualidade. Ele transformou Israel em um hub comercial internacional. Pensa na posição geográfica. Israel fica exatamente no cruzamento entre 3 continentes: África, Ásia e Europa. Toda a mercadoria que viajava entre o Egito e a Mesopotâmia precisava passar por território israelita. E Salomão percebeu o óbvio que nenhum rei antes dele tinha explorado. Quem controla a estrada, controla a riqueza. 1 de Reis 29 descreve uma operação que hoje chamaríamos de importação e reexportação. Salomão comprava cavalos do Egito e da região da Cilícia, na atual Turquia, e revendia para os reis hititas e arameus. Comprava carros de guerra por 600 siclos de prata cada e cavalos por 150. Ele era o intermediário, o homem do meio, o broker internacional do mundo antigo, e essa era apenas uma das suas operações. A frota de navios de Tarsis, descrita em 1 de Reis, saía a cada 3 anos e voltava carregada com ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O porto de Ezion-Geber, Golfo de Acaba, ao sul de Israel, era a base naval. Dali, navios construídos com a ajuda dos fenícios de Tiro, os maiores marinheiros do mundo antigo, navegavam pelo Mar Vermelho até a costa oriental da África e possivelmente até a Índia. Ouro vinha de Ofir, uma localização que até hoje os arqueólogos debatem. Pode ser a Somália, pode ser o Iêmen, pode ser a costa ocidental da Índia. Ninguém sabe ao certo. Mas o ouro era real. 1 de Reis registra que uma única expedição trouxe 420 talentos de ouro. Um talento equivalia a aproximadamente 34 quilos. Faça a conta. São mais de 14 toneladas de ouro em uma única viagem. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Salomão não dependia apenas do comércio marítimo. Ele controlava as rotas terrestres de caravanas que transportavam especiarias da Arábia, seda e pedras preciosas do Oriente e cobre das minas do Arabá. Arqueólogos descobriram restos de fundições de cobre em Tímina, no deserto do Neguev, datadas exatamente desse período. A escala da operação era industrial, fornalhas enormes, processando toneladas de minério, produzindo lingotes de cobre que eram exportados para o mundo inteiro. Israel não era apenas um reino religioso no meio do deserto. Era uma potência econômica. Se isso te surpreendeu tanto quanto me surpreendeu pesquisando, comenta: eu não sabia. Mas a riqueza não estava apenas nos cofres do rei. Ela escorria para baixo. 1 de Reis é o versículo mais revelador sobre a qualidade de vida geral. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como peras e os cedros tão abundantes como sicômoros na planície. Isso significava que materiais de luxo estavam disponíveis em quantidade suficiente para impactar a vida de pessoas comuns. Famílias que antes viviam em casas de pedra bruta, agora podiam ter detalhes em cedro, nos batentes das portas ou nos pilares do terraço. Artesãos que antes trabalhavam com bronze simples, agora tinham acesso à prata para criar joias e utensílios.
A economia de Jerusalém, sob Salomão, funcionava em camadas. No topo, as grandes transações internacionais: ouro, cavalos, especiarias. No meio, uma classe de comerciantes, escribas e funcionários reais que viviam com conforto significativo. Na base, agricultores, pastores e artesãos que, embora não fossem ricos, viviam com mais segurança e fartura do que em qualquer período anterior da história de Israel. E havia uma estrutura administrativa por trás de tudo isso que era impressionante na sua organização. 1 de Reis 4 lista 12 governadores distritais, cada um responsável por uma região específica de Israel. Cada governador tinha a obrigação de abastecer o palácio real durante um mês do ano. Comida, suprimentos, tudo. Isso significava que o peso de manter a corte era distribuído igualmente entre as 12 regiões, evitando que qualquer área fosse sobrecarregada. Salomão tinha comandantes militares, um cronista oficial, um secretário de Estado, um sacerdote-chefe, um superintendente dos governadores e um administrador do palácio. Estamos falando de uma burocracia funcional, organizada, com cargos definidos e responsabilidades claras, algo que muitos reinos não conseguiriam implementar por séculos depois. Os escribas eram figuras centrais nessa máquina. Eles registravam transações comerciais, tratados diplomáticos, inventários de suprimentos e textos religiosos. A escrita em Israel nesse período usava o paléu hebraico, gravado em fragmentos de cerâmica, chamados óstracos, ou em rolos de papiro importado do Egito. Se você caminhasse pelo distrito administrativo de Jerusalém, veria dezenas de escribas sentados em bancos de pedra, com tábuas de argila úmida nos joelhos, registrando cada carregamento que entrava e saía dos portões da cidade. O barulho dos estiletes arranhando a argila era o som da burocracia mais eficiente do Oriente Médio. Mas Jerusalém não era apenas governo e comércio. Havia uma vida cultural e social vibrando dentro daquelas muralhas. E é aqui que a história fica realmente surpreendente. Salomão não era apenas um administrador brilhante. 1 de Reis 33 diz que ele compôs 3.000 provérbios, 1.005 cânticos e discorreu sobre botânica e zoologia, desde os cedros do Líbano até o isopo que brota nas paredes, passando por animais, aves, répteis e peixes. Isso não era hobby de fim de semana, era pesquisa sistemática. Salomão era, na linguagem moderna, um polímata, alguém com domínio sobre múltiplas áreas do conhecimento. E esse interesse intelectual do rei criava um ambiente onde o conhecimento era valorizado. Reis e rainhas de outras nações vinham até Jerusalém especificamente para testar a sabedoria de Salomão. O caso mais famoso é o da rainha de Sabá, descrito em 1 de Reis 10. Ela viajou provavelmente da região do atual Iêmen, uma jornada de mais de 2.000 quilômetros através do deserto da Arábia, com uma caravana carregando especiarias, ouro e pedras preciosas. E o texto diz que ela veio para prová-lo com perguntas difíceis. Não eram perguntas simples. A tradição rabínica sugere que eram enigmas, paradoxos filosóficos e questões de governança que ela usava para testar a capacidade intelectual do rei. E qual foi a reação dela ao ver Jerusalém e ouvir Salomão? 1 de Reis 10:5 registra em detalhe. Quando ela viu a comida da mesa do rei, as acomodações dos oficiais, o serviço dos criados e suas vestes, os copeiros e os holocaustos que ele oferecia no templo, o texto diz literalmente que ela ficou sem fôlego. A tradução hebraica é ainda mais intensa, o espírito dela a deixou. Ela ficou tão impressionada que suas pernas fraquejaram. E olha o que ela disse depois, em 1 de Reis 10:7. Não acreditei nas palavras até que vim e os meus olhos viram. E eis que não me disseram a metade. Ela havia ouvido histórias sobre a riqueza e sabedoria de Salomão antes de viajar. E mesmo assim, a realidade superou tudo o que ela imaginava. A metade
não lhe fora contada. Isso é uma mulher que governava um dos reinos mais ricos da Arábia, acostumada com luxo e opulência, e ela ficou sem palavras diante de Jerusalém. Imagine o que um camponês vindo de uma aldeia distante sentiria ao entrar nessa cidade pela primeira vez. Se uma rainha perdeu o fôlego, um homem simples provavelmente caía de joelhos. Mas aqui está a reviravolta que poucos consideram. Toda essa riqueza, toda essa glória, toda essa paz tinha um preço. E o preço estava sendo pago em silêncio, longe dos salões dourados do palácio, longe dos olhos dos visitantes estrangeiros. Primeira de Reis 14 menciona algo que a maioria das pessoas pula quando lê a história de Salomão. Para construir o templo e o complexo palaciano, Salomão convocou um sistema de trabalho forçado. 30.000 homens de Israel foram recrutados e enviados ao Líbano em turnos de 10.000 por mês. Um mês cortando cedros nas montanhas do Líbano, 2 meses em casa. Além deles, havia 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra trabalhando nas pedreiras das montanhas, supervisionados por 3.300 capatazes. Some esses números. São mais de 180.000 homens envolvidos apenas na construção. Em uma população que provavelmente não passava de 2 milhões, isso significava que quase 1 em cada 10 homens adultos estava, a qualquer momento, trabalhando nas obras do rei. O peso era enorme e já começava a gerar um ressentimento silencioso, especialmente nas tribos do norte, que sentiam que estavam pagando um preço desproporcional pela glória de Jerusalém, uma cidade no território de Judá, a tribo de Salomão. Mas esse é um problema que só explodiria décadas depois. Por enquanto, a máquina funcionava, o ouro fluía, o templo brilhava, e a vida cotidiana em Jerusalém continuava em um ritmo que nenhuma geração anterior de israelitas conheceu, e nenhuma geração posterior jamais recuperaria. E prepare-se, porque o que vem a seguir vai te transportar para dentro do templo de Salomão. E o que acontecia ali dentro é mais impressionante do que qualquer coisa que já te contaram. Você está parado diante da entrada do templo. 2 colunas de bronze maciço flanqueiam o portal, Jaquim e Boaz. Cada uma tem quase 9 metros de altura, encimadas por capitéis decorados com romãs de bronze e lírios abertos. São tão grossas que um homem abraçando uma delas não conseguiria tocar os próprios dedos do outro lado. Primeira de Reis nos dá as dimensões exatas: 18 côvados de altura, 12 côvados de circunferência. O bronze brilhava, polido diariamente pelos levitas de serviço. Essas colunas não sustentavam nada estruturalmente. Eram puramente simbólicas. Jaquim significava ele estabelecerá. Boaz significava nele a força. Cada pessoa que entrava no templo passava entre essas 2 declarações. Deus estabelece, Deus fortalece. Era teologia em bronze. Mas você não entra, não ainda. Porque a verdade é que a imensa maioria das pessoas que visitavam o templo nunca passava daquele ponto. O interior do santuário era restrito, radicalmente restrito. Existiam camadas de acesso que separavam as pessoas com rigidez absoluta. O pátio externo era acessível a qualquer israelita. Ali ficava o grande altar de bronze, onde os sacrifícios diários eram queimados. Uma estrutura quadrada de quase 5 metros de altura, revestida de bronze. Ao lado, o mar de bronze, uma bacia circular gigantesca, apoiada sobre 12 bois de bronze, contendo aproximadamente 44.000 litros de água, usada para as purificações rituais dos sacerdotes. 10 bases móveis de bronze, cada uma com uma pia menor, completavam o conjunto. A engenharia hidráulica necessária para manter tudo isso funcionando era sofisticada de um modo que desafia o que imaginamos para a época. Além do pátio externo, apenas os sacerdotes entravam. E dentro do edifício do templo em si, havia 2 divisões. O Santo Lugar, Recal, em hebraico, e o Santo dos Santos, Devir. O Santo Lugar continha 3 objetos:
O altar de incenso, revestido de ouro puro, onde uma mistura específica de especiarias era queimada 2 vezes ao dia, de manhã e ao entardecer. A mesa dos pães da proposição, também coberta de ouro, onde 12 pães eram colocados frescos toda semana, 1 por cada tribo de Israel, e 10 candelabros de ouro puro, não um, como muitas pessoas pensam ao confundir com o tabernáculo de Moisés, 10, 5 de cada lado, iluminando o ambiente com uma luz dourada e trêmula que dançava nas paredes cobertas de ouro. Porque sim, as paredes internas do templo eram inteiramente revestidas de ouro. 1 de Reis é categórica. De ouro cobriu toda a casa, não detalhes em ouro, não faixas decorativas de ouro, toda a casa. Paredes, teto, piso, cada superfície que os olhos de um sacerdote tocavam era ouro. E sobre esse ouro, querubins entalhados em madeira de oliveira, palmeiras e flores abertas, tudo coberto por mais ouro. A sensação de estar ali dentro, à luz dos candelabros, devia ser de estar dentro de algo que não pertencia a este mundo. O reflexo da chama multiplicado infinitamente por superfícies douradas. O cheiro do incenso tão denso que era quase impossível respirar normalmente. O silêncio absoluto, interrompido apenas pelo crepitar das chamas e o murmúrio das orações sacerdotais. E então havia o Santo dos Santos, o Devir, o lugar mais sagrado da face da terra para os israelitas. Uma câmara cúbica perfeita, 10 metros de comprimento, 10 de largura, 10 de altura. Um cubo de ouro puro. Dentro dele, 2 querubins gigantescos esculpidos em madeira de oliveira e cobertos de ouro. Cada um com 5 metros de altura e 5 metros de envergadura de asa a asa. Suas asas se tocavam no centro da sala, formando um arco sobre a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, contendo as tábuas de pedra com os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Ninguém entrava ali, ninguém, exceto o sumo sacerdote uma única vez por ano no Yom Kippur, o dia da expiação. E mesmo ele entrava com uma corda amarrada ao tornozelo para que pudesse ser puxado para fora caso morresse na presença de Deus. Isso não era superstição, era terror reverencial diante de algo que eles acreditavam ser literalmente a sala do trono do Criador do Universo. O espaço entre as asas dos querubins era, na teologia israelita, o lugar onde a presença de Deus habitava na terra. Quando Salomão dedicou o templo, 2 Crônicas 14, registra que uma nuvem encheu o edifício, a glória do Senhor, e os sacerdotes não conseguiram permanecer de pé para ministrar. Eles caíram. Homens treinados desde a infância para servir no santuário, acostumados com rituais e cerimônias, simplesmente desabaram diante do que estava acontecendo naquela sala. A dedicação do templo foi provavelmente o maior evento público da história de Israel até aquele ponto. 1 de Reis registra os números do sacrifício de inauguração: 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Esses números são tão absurdos que historiadores debatem até hoje se são literais ou cerimoniais. Mas mesmo que sejam aproximações, a escala era colossal. O festival durou 14 dias, 2 semanas inteiras de sacrifícios, músicas, orações e banquetes. Todo o povo de Israel foi convidado. Gente vindo de Dan, no extremo norte, até Berseba, no extremo sul, uma distância de quase 250 quilômetros. As estradas estavam lotadas de famílias viajando a pé, com burros carregando crianças e suprimentos, dormindo ao relento ou em tendas improvisadas, movidas por algo que ia além de um decreto real. Elas estavam indo encontrar Deus na sua nova casa. Imagina a cena. Jerusalém, uma cidade projetada para talvez 10 ou 15 mil habitantes, recebendo dezenas de milhares de visitantes de uma só vez. Barracas montadas em cada pedaço de terreno disponível do lado de fora das muralhas. Fogueiras acesas por toda parte ao anoitecer, assando a carne dos sacrifícios.
o som de centenas de levitas cantando e tocando, harpas, liras, símbolos, trombetas, ecoando pelos vales ao redor da cidade. Crianças correndo entre as barracas, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a energia de algo enorme. E no centro de tudo, no topo do Monte Moriá, o templo brilhando como uma estrela de ouro sob a luz da lua. Se essa cena te emocionou, deixa teu like nesse vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. A música, aliás, merece um capítulo inteiro, porque a tradição musical israelita sob Salomão atingiu um nível que influenciaria a adoração religiosa pelos próximos 3.000 anos. 1 Crônicas 25 lista os músicos designados por Davi e mantidos por Salomão, 288 cantores treinados, divididos em 24 turnos, liderados por mestres de música das famílias de Asaf, Emã e Jedutum. Esses não eram amadores. Eram profissionais que passavam a vida inteira aperfeiçoando sua arte. O treinamento começava na infância. Filhos de músicos eram iniciados por seus pais nos instrumentos e nas melodias sagradas. A tradição passava de geração em geração com uma fidelidade que hoje chamaríamos de conservatorial. Os instrumentos eram diversos. O nevel, uma harpa grande, com talvez 10 ou 12 cordas, produzindo notas graves e ressonantes que preenchiam o pátio do templo. O quinor, uma lira menor, mais aguda, mais versátil, que podia acompanhar tanto cantos de lamento quanto hinos de celebração. Os metzil taim, símbolos de bronze que marcavam o ritmo com estalos metálicos. E as chatzot, trombetas de prata, longas e retas, usadas para anunciar momentos cerimoniais com um som penetrante que podia ser ouvido em toda Jerusalém. Quando os 120 sacerdotes trompetistas tocavam em uníssono, como descrito em 2 Crônicas, o som era tão poderoso que os moradores das vilas ao redor de Jerusalém conseguiam ouvi-lo a quilômetros de distância. Os salmos, muitos dos quais foram compostos nesse período ou ligeiramente antes, eram a base do repertório, mas não eram recitados como poesia. Eram cantados em melodias elaboradas, com harmonias que os levitas praticavam por horas todos os dias. O Salmo 150, por exemplo, era uma explosão de som. Louvai ao Senhor com trombetas, com harpa e lira, com tamborim e dança, com instrumentos de cordas e flauta, com símbolos sonoros. Cada instrumento mencionado tinha um papel específico na orquestra do templo. Não era barulho. Era uma estrutura musical pensada, ensaiada e executada com precisão. E a música não ficava restrita ao templo. Nas casas, nas festas, nos casamentos, nas colheitas, a música era o tecido sonoro da vida israelita. O livro de Cânticos de Salomão, atribuído ao próprio rei, é um poema de amor musicado que nos dá uma janela inesperada para a vida emocional e íntima do povo. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Essa linguagem sensorial, apaixonada, terrena, não era considerada profana. Era celebrada como parte legítima da experiência humana. Uma civilização que conseguia produzir ao mesmo tempo a reverência solene do templo e a poesia erótica do Cântico dos Cânticos era uma civilização profundamente complexa, mais do que a maioria das representações modernas sugere. Agora, vamos falar sobre algo que raramente é mencionado quando se discute o reino de Salomão: a educação. Porque nenhuma sociedade atinge esse nível de complexidade administrativa, comercial e cultural sem um sistema de formação intelectual funcionando por trás. Provérbios 1:8 começa com: ouve, filho meu, a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe. Essa é a estrutura educacional base, a família. Pais ensinavam ofícios e leis aos filhos, mães ensinavam sabedoria prática e tradição oral às filhas.
Mas sob Salomão havia camadas adicionais. Os escribas que mencionamos antes não surgiam do nada. Eles eram treinados em escolas vinculadas ao templo e ao palácio, onde aprendiam a ler e escrever em paleo-hebraico, a dominar a aritmética básica para a contabilidade e a memorizar trechos inteiros da lei e dos salmos. Arqueólogos encontraram abecedários, tábuas de cerâmica com o alfabeto repetido várias vezes, claramente usadas como exercícios de caligrafia, datados desse período em diversos sítios israelitas. Isso sugere que a alfabetização não era restrita apenas à elite palaciana. Pelo menos uma parcela significativa da população urbana sabia ler e escrever em um nível funcional. Quando Provérbios 22:6 diz: "Instrui o menino no caminho em que deve andar", não era uma metáfora abstrata, era uma diretriz social concreta que estava sendo praticada de forma organizada pela primeira vez na história de Israel. E os provérbios de Salomão em si revelam o tipo de mentalidade que ele estava tentando cultivar em seu povo. Não eram apenas ditos religiosos, eram princípios de vida prática. O preguiçoso mete a mão no prato, mas não a leva à boca. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esses provérbios cobriam finanças pessoais, relações sociais, ética de trabalho, gestão de conflitos e autodomínio. Eram, em essência, um currículo de inteligência emocional e sabedoria prática embalado em frases curtas, memoráveis e acessíveis. Um agricultor que não sabia ler podia ouvir um provérbio uma vez e repeti-lo pelo resto da vida. Era a tecnologia de transmissão de conhecimento perfeitamente adaptada para uma cultura predominantemente oral. Agora vamos abrir uma janela que quase ninguém abre quando fala de Israel antigo. A vida das mulheres na Jerusalém de Salomão. Provérbios 31 descreve a chamada mulher virtuosa. E se você ler com atenção, o retrato que emerge é tudo menos o de uma dona de casa passiva. Essa mulher compra e vende propriedades, planta vinhas com o próprio dinheiro, fabrica tecidos de linho e os vende a comerciantes, importa alimentos de longe, administra empregados, acorda antes do amanhecer para organizar as tarefas da casa. E o texto diz que ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Estamos falando de uma mulher de negócios, gestora, educadora e empreendedora, no século X a.C. Claro, a sociedade era patriarcal. Os homens detinham autoridade legal e religiosa. Mulheres não serviam como sacerdotisas, não ocupavam cargos públicos e eram legalmente dependentes de pais ou maridos em muitas questões. Mas dentro da esfera doméstica, e a esfera doméstica no mundo antigo era enorme, abrangendo produção econômica, educação e gestão de propriedades, as mulheres israelitas tinham uma influência que muitas vezes é subestimada. No mercado de Jerusalém, mulheres vendiam têxteis, cerâmica, alimentos preparados e ervas medicinais. Nos terraços das casas, elas comandavam a produção de fios de lã e linho que alimentavam uma das indústrias mais importantes de Israel. A lã tingida de púrpura, extraída de moluscos do Mediterrâneo, era tão valiosa que um manto podia custar o equivalente a meses de salário de um trabalhador. E por falar em mercado, vamos caminhar pelo Shuk de Jerusalém, porque é ali, no meio do barulho e do caos, que você realmente sente o pulso da cidade. O mercado ficava provavelmente perto dos portões principais, onde o tráfego de mercadorias era mais intenso. Os portões das cidades antigas não eram apenas entradas, eram centros de atividade social. Ali, anciãos se sentavam para resolver disputas legais. Comerciantes montavam bancas improvisadas. Viajantes paravam para beber água e trocar notícias.
O portão era o tribunal, a bolsa de valores e a rede social de Jerusalém, tudo ao mesmo tempo. Imagine-se ali no meio da manhã. O calor já começou a apertar. Há uma barraca vendendo cerâmica de Chipre, vasos pintados com padrões geométricos em vermelho e preto, importados pelos navios fenícios. Ao lado, um mercador egípcio exibe rolos de linho finíssimo, tão fino que era quase transparente, usado pelas esposas dos oficiais do palácio. Na barraca seguinte, especiarias da Arábia, incenso, mirra, canela, cássia, empilhadas em cestos de palha trançada, preenchendo o ar com um perfume que faz seus olhos arderem. Um homem grita preços em hebraico. Outro responde em fenício. Um terceiro negocia em egípcio. Jerusalém sob Salomão era uma cidade poliglota, cosmopolita, pulsando com a energia de um centro comercial internacional. As transações não usavam moedas. A cunhagem de moedas só seria inventada séculos depois, na Lídia. Em vez disso, o sistema era baseado em peso de metais. Pedaços de prata ou ouro eram pesados em balanças portáteis usando pesos de pedra padronizados. O ciclo, que pesava aproximadamente 11 gramas, era a unidade básica. Provérbios 11:1 avisa: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O fato de esse provérbio existir nos diz duas coisas: que a fraude comercial era comum o suficiente para precisar ser condenada e que havia um padrão ético-religioso sendo aplicado às transações econômicas. O comércio em Israel não era apenas negócio. Era uma arena moral, onde a justiça de Deus era testada a cada pesagem de prata. Além de metal, o escambo funcionava para transações menores. Um fazendeiro podia trocar um jarro de azeite por um par de sandálias de couro. Uma tecelã podia trocar um manto por uma provisão de grãos para o mês. A economia era híbrida, sofisticada nas grandes transações internacionais, simples e direta nas trocas do dia a dia entre vizinhos. Mas havia um aspecto da vida em Jerusalém que unia ricos e pobres, comerciantes e agricultores, sacerdotes e artesãos, as festas religiosas. E é impossível entender a vida sob Salomão sem entender o ciclo festivo que organizava o calendário inteiro da nação. 3 vezes por ano, todo homem israelita era obrigado a se apresentar diante do Senhor em Jerusalém. Pessach, na primavera, celebrando a saída do Egito. Shavuot, 7 semanas depois, a festa das colheitas e da entrega da lei no Sinai. E Sukkot, no outono, a festa dos tabernáculos, quando as famílias construíam cabanas temporárias de folhas de palmeira e galhos e viviam nelas por 7 dias, lembrando os 40 anos que Israel passou no deserto. Sukkot era a maior de todas. Vindo logo após o Yom Kippur, o dia da expiação, era uma explosão de alegria depois de um período de introspecção e arrependimento. Deuteronômio ordena: alegra-te na tua festa. Não sugere, ordena. A alegria era um mandamento. Famílias inteiras acampavam nas cabanas montadas nos terraços das casas, nos quintais, nas ruas. À noite, tochas iluminavam o pátio do templo e os levitas cantavam os salmos de ascensão, Salmos 120 a 134, um atrás do outro enquanto os peregrinos subiam em procissão os degraus do Monte Moriá. O vinho corria com generosidade. Crianças brincavam entre as cabanas decoradas com frutas penduradas. Velhos contavam as histórias do deserto para netos que ouviam de olhos arregalados. E, acima de tudo, pairando sobre a cidade inteira, o som incessante da música do templo e o brilho do ouro sob a luz das tochas. Era nesses momentos que a coesão de Israel se tornava tangível. Tribos que durante o resto do ano viviam separadas por centenas de quilômetros se encontravam, negociavam casamentos, resolviam disputas, renovavam laços familiares. As festas não eram apenas eventos religiosos, eram a cola social que mantinha as 12 tribos funcionando como uma nação. E sob Salomão, com o templo finalmente construído e a paz garantida nas fronteiras,
Essas celebrações atingiram uma escala e uma intensidade que nunca tinham alcançado antes. Mas se as festas uniam Israel, havia outra força operando em Jerusalém que silenciosamente começava a dividi-la. E essa força tinha um rosto inesperado. Na verdade, tinha muitos rostos, 700 para ser exato. Porque Salomão, o homem mais sábio da terra, cometeu o erro mais antigo da história humana. E as consequências seriam catastróficas. 1 de Reis 11:3 registra o número com uma franqueza quase brutal. 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas, 1000 mulheres. E o texto não para aí. Acrescenta: e suas mulheres lhe perverteram o coração. Agora, antes que você imagine um harém de novela, entenda o contexto. No mundo antigo, casamentos reais não eram sobre romance. Eram tratados diplomáticos assinados em carne e osso. Cada esposa representava uma aliança selada com sangue. Casar-se com a filha de um rei vizinho significava que aquele rei não atacaria suas fronteiras, porque estaria atacando seu próprio genro, o homem que dormia com sua filha e que geraria seus netos. Salomão levou essa estratégia ao extremo absoluto. Casou-se com a filha do faraó do Egito. E isso foi tão significativo que o texto bíblico menciona esse casamento repetidamente, como se o próprio narrador não conseguisse acreditar. Faraós não entregavam suas filhas a ninguém. Cartas diplomáticas da época, encontradas nos arquivos de Amarna, mostram faraós respondendo a pedidos de casamento de reis estrangeiros com uma frase que se tornou famosa na diplomacia antiga. Desde tempos imemoriais, nenhuma filha do rei do Egito foi dada a ninguém. Que Salomão tenha conseguido essa esposa diz mais sobre o poder de Israel naquele momento do que qualquer descrição de riqueza ou exército jamais poderia dizer. Mas a princesa egípcia era apenas a mais famosa. Havia mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Cada uma vinda de um povo diferente, cada uma trazendo sua própria língua, seus próprios costumes. E esse é o ponto, seus próprios deuses. E não vinham sozinhas. Uma princesa estrangeira chegava a Jerusalém com uma comitiva inteira. Servas, sacerdotes pessoais, artesãos que sabiam construir altares no estilo de sua terra natal, cozinheiros que preparavam as oferendas rituais de acordo com a tradição de seu povo. Era um pacote completo. E aqui está o problema que Salomão deveria ter previsto, porque Deus, literalmente, o havia previsto por ele. Deuteronômio contém uma instrução direta para qualquer futuro rei de Israel. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. A lei era clara. O motivo era explícito. E Salomão, o homem que escreveu 3.000 provérbios sobre sabedoria e autocontrole, ignorou tudo. No início, provavelmente pareceu inofensivo. Uma esposa moabita quer um pequeno altar para queimar incenso a Quemós. É só um gesto de respeito. Uma princesa sidônia quer um santuário para Astarote no jardim do palácio. É diplomacia. Uma concubina amonita chora de saudade e pede um lugar para orar a Moloque. Que mal pode fazer? O problema é que Quemós não era um deus qualquer. O texto bíblico o chama de a abominação dos moabitas. E Moloque era pior ainda, uma divindade associada ao sacrifício de crianças. Levítico 22 prescrevia a pena de morte para qualquer israelita que oferecesse seus filhos a Moloque. E Salomão, o construtor do templo do Deus de Israel, construiu altares para esses deuses nos montes a leste de Jerusalém. O Monte das Oliveiras, que ficaria para sempre associado à presença de Deus, foi manchado por santuários pagãos erguidos pelo próprio rei, que havia dedicado o templo com as palavras mais belas da literatura israelita. 1 de Reis 11:4 descreve a progressão com uma precisão cirúrgica. Quando Salomão já era velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus,
como o fora o coração de Davi, seu pai. Repare na escolha das palavras. Não diz que Salomão abandonou Deus. Diz que seu coração não era mais inteiro. Ele não trocou um pelo outro. Ele tentou ter os dois. Adorava no templo de manhã e queimava incenso a Astarote à tarde. E esse é exatamente o tipo de corrupção mais perigoso. Não a apostasia dramática, mas a erosão gradual. A alma que apodrece, não de uma vez, mas lentamente, concessão após concessão, até que o homem que se ajoelhou diante do Deus de Israel com lágrimas nos olhos já não consegue distinguir entre adoração e superstição. E Deus respondeu. 1 de Reis registra a sentença. Porquanto fizeste isso, e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Mas mesmo no julgamento havia misericórdia, ou pelo menos cálculo. Deus acrescenta, todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei, e mesmo assim, não todo. Uma tribo darei a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. A sentença estava assinada. O reino unificado de Israel tinha prazo de validade. E o relógio já estava correndo, mas os sinais da fratura não começaram nos altares pagãos. Começaram muito antes, nos alicerces do próprio templo. Porque aquelas pedras magníficas, aquela madeira de cedro perfumada, aquele ouro reluzente, tudo foi construído sobre algo que o texto bíblico menciona quase de passagem, mas que os historiadores reconhecem como o verdadeiro ponto de ruptura. Trabalho forçado. 1 de Reis registra que Salomão convocou 30.000 homens de todo Israel para trabalhar nos cortes de madeira no Líbano. 10.000 por mês, em turnos rotativos. Iam por um mês, voltavam por 2 e iam novamente. Além desses, havia 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas, supervisionados por 3.300 capatazes. Faça a conta. São mais de 180.000 homens retirados de suas famílias, de seus campos, de suas oficinas, para servir ao projeto de construção de um único homem. E o texto faz uma distinção que é crucial. 1 de Reis afirma que Salomão não escravizou israelitas. Ele os usou como soldados, oficiais e comandantes. Os escravizados eram os restos dos povos cananeus que não haviam sido expulsos. Mas 1 de Reis contradiz essa distinção confortável. O corveia, o trabalho forçado, era imposto a todo Israel. E para um agricultor arrancado da sua lavoura por um mês a cada 3, a diferença entre corveia e escravidão era na prática acadêmica. Coloque-se no lugar desse homem. Você tem uma fazenda no território de Efraim, a uns 100 quilômetros ao norte de Jerusalém. Sua família depende da sua presença. Na época do plantio, na época da colheita, na manutenção dos terraços, na poda das oliveiras. E, de repente, chega um oficial do palácio com um decreto real. Você foi convocado. Precisa se apresentar em tal lugar, em tal data, para cortar madeira no Líbano ou carregar pedras em Jerusalém. Sua esposa ficará sozinha com as crianças. Seus filhos mais velhos, que mal entraram na adolescência, terão que assumir o trabalho de um homem adulto. Se a colheita falhar na sua ausência, a fome não vai esperar seu turno acabar. E para quê? Para que o rei construa mais um palácio, mais um salão de trono, mais um estábulo para seus cavalos importados do Egito. A geração que aceitou o sacrifício pelo templo, porque era a casa de Deus, já não tinha a mesma disposição para aceitar o sacrifício por mais um complexo palaciano. A diferença entre construir para Deus e construir para o ego do rei era sentida em cada músculo dolorido, em cada mês longe de casa. E a carga tributária era igualmente esmagadora.
Aqueles 12 distritos administrativos que mencionamos antes, cada um responsável por alimentar o palácio durante um mês por ano. Isso significava que 1/12 de tudo que você produzia ia para Jerusalém. 30 bois gordos por dia, 100 ovelhas, farinha, grãos, mel, azeite. Os números de 1 de Reis 4 são impressionantes quando lidos como cardápio real, mas são devastadores quando lidos da perspectiva do agricultor, que precisava entregar sua melhor produção para um palácio que ele nunca veria por dentro. E aqui emerge uma tensão que vai definir o futuro de Israel. A tensão entre norte e sul. As tribos do norte, lideradas por Efraim e Manassés, eram as mais produtivas e as mais populosas. Mas Jerusalém ficava no sul, no território de Judá, a tribo de Salomão. Os nortistas sentiam, com alguma razão, que estavam financiando a grandeza de uma cidade que não era deles, servindo os projetos de um rei que favorecia seu próprio povo. A semente do ressentimento estava plantada, regada a cada leva de trabalhadores forçados, fertilizada a cada carregamento de grãos e gado enviado para o sul. E foi nesse solo fértil de frustração que surgiu um nome que mudaria tudo: Jeroboão, filho de Nebate, um efraimita, um homem do norte. 1 de Reis o descreve como homem de valor, valente, capaz, ambicioso. Salomão reconheceu seu talento e o colocou como supervisor de todo o trabalho forçado da casa de José, as tribos de Efraim e Manassés. Foi como entregar a raposa para guardar o galinheiro, porque Jeroboão estava vendo de dentro do sistema exatamente como esse sistema esmagava seu próprio povo. Ele via os homens de sua tribo curvados sob o peso das pedras. Ouvia suas reclamações à noite nos acampamentos de trabalho. Sabia os nomes das famílias que passavam fome porque o pai estava em Jerusalém carregando cedro para mais um piso de palácio. E então, um dia, um profeta o encontrou na estrada. Aías, o silonita, vestindo um manto novo. Sem dizer uma palavra, Aías tirou o manto e o rasgou em 12 pedaços. Deu 10 a Jeroboão. Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. A profecia era explícita, irreversível. 10 de 12 tribos seriam arrancadas da casa de Davi. Quando Salomão soube, tentou matar Jeroboão, o homem mais sábio do mundo, reagindo com um instinto mais primitivo, eliminara a ameaça. Mas Jeroboão fugiu para o Egito, onde encontrou asilo com o faraó Sisaque. E ali ficou, esperando que o relógio terminasse de contar. Esperando que o rei mais rico da história fechasse os olhos pela última vez. Enquanto isso, Jerusalém continuava brilhando. O ouro ainda cobria o templo, as caravanas ainda chegavam de Ofir, os navios de Tarsis ainda atracavam em Ezion-Geber, os cavalos egípcios ainda relincham nos estábulos reais. Do lado de fora, nada havia mudado. A era de ouro continuava dourada, mas do lado de dentro, no coração do rei, no ânimo das tribos do norte, nas rachaduras invisíveis que corriam pela estrutura do reino, como veios num bloco de pedra prestes a se partir, tudo já havia mudado. 1 de Reis 43. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro dos Atos de Salomão? E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 40 anos, a mesma duração do reinado de Davi, a mesma duração do êxodo no deserto, um número que na mentalidade hebraica significava completude, um ciclo inteiro, do início ao fim, sem nada faltando. Mas repare no que o texto não diz. Quando Davi morreu, o registro celebra sua vida com afeto e reverência. Quando Salomão morre, o texto é seco, mecânico, quase burocrático. Dormiu com seus pais. Seu filho reinou em seu lugar. Ponto. Como se o narrador não quisesse se demorar.
como se houvesse algo desconfortável demais para elaborar. Roboão tinha 41 anos quando assumiu o trono, velho o suficiente para ser competente. Mas havia crescido no palácio, cercado pelo luxo que o trabalho forçado de outros homens havia construído. Nunca sentira o peso de uma pedra. Nunca vira o sol nascer sobre um campo de trigo que ele mesmo havia arado. E o primeiro teste veio imediatamente. As tribos do norte enviaram uma delegação, e o porta-voz era Jeroboão, recém-voltado do exílio no Egito, com a autoridade de quem carrega uma profecia nas costas. O pedido era simples, direto, razoável. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o jugo pesado que nos impôs, e nós te serviremos. Não era rebelião, era negociação. Estavam oferecendo lealdade em troca de alívio. Roboão pediu 3 dias para pensar. Consultou primeiro os anciãos, os conselheiros veteranos de Salomão, homens envelhecidos na diplomacia e na administração. Eles disseram: cede, se hoje fores servo deste povo e o servires, e lhes responderes e falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Serve o povo e o povo te servirá. Uma equação tão antiga quanto a própria ideia de governo. Mas Roboão rejeitou o conselho dos velhos. Preferiu ouvir os jovens com quem havia crescido, filhos de oficiais, criados no mesmo luxo, infectados pela mesma arrogância. E a resposta que eles aconselharam ficou eternizada como um dos maiores erros diplomáticos da história. 1 de Reis. Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Escorpiões, não os animais. Era o nome de um chicote com pontas de metal que rasgava a carne. Roboão não apenas recusou aliviar a carga, prometeu torná-la pior. E prometeu com sadismo. A resposta do norte foi imediata. Que parte temos com Davi? Temos herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. O grito de separação ecoou pelos vales. 10 tribos se levantaram e marcharam para casa. O reino unificado, a grande obra de Davi, a herança de Salomão, o sonho de gerações, se partiu em 2 metades em uma única tarde. Israel ao norte, Judá ao sul, e nunca mais se reuniriam. A Era de Ouro havia terminado. Não com uma invasão estrangeira, não com uma peste ou um terremoto, mas com a acumulação lenta de erros que nenhuma quantidade de ouro podia cobrir. Trabalho forçado que esgotou a paciência do povo. Tributação que esvaziou os celeiros do norte para encher os banquetes do sul. Casamentos políticos que trouxeram deuses estrangeiros para os montes sagrados. E um herdeiro que confundiu poder com direito e crueldade com força. E talvez seja esse o legado mais profundo do reinado de Salomão. Não o ouro, não o templo, não os provérbios, mas a lição de que uma civilização pode atingir o auge absoluto de riqueza, sabedoria e poder, e ainda assim conter dentro de si as sementes da sua própria destruição. Que a mesma mão que constrói o edifício mais belo da terra pode cavar, sem perceber, a cova onde ele será enterrado. Os profetas posteriores olhariam para trás e veriam nesse período não apenas glória, mas advertência. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos voltariam a Salomão como exemplo do que acontece quando um coração se divide entre Deus e tudo mais. Quando a sabedoria se torna autoconfiança. Quando a bênção se torna direito adquirido. Quando o homem que tem tudo decide que tudo ainda não é o suficiente. Mas antes de encerrarmos, preciso te mostrar algo, porque tudo que você ouviu até aqui, o templo, o palácio, as minas, as frotas, as festas, a música, os provérbios, as 1000 mulheres, tudo isso existiu dentro de um intervalo de tempo absurdamente pequeno. 40 anos, uma única vida. Quando Salomão subiu ao trono, Israel era um reino regional promissor.
Quando ele morreu, era uma civilização que havia tocado alturas que a maioria das nações da antiguidade jamais alcançaria, mesmo em séculos. Mas na manhã seguinte à sua morte, quando o sol nasceu sobre o templo dourado e iluminou os mesmos muros, os mesmos pátios, as mesmas colunas, o mundo que aquele sol iluminava já era outro. As pedras eram as mesmas, o ouro era o mesmo, mas o espírito que havia dado sentido a tudo já estava rachado. E dessa rachadura nasceriam guerras, exílios, destruições e uma dispersão que duraria milênios. Tudo começou aqui, na era mais brilhante e mais perigosa da história de Israel, na vida de um homem que teve tudo e que no final descobriu o que Eclesiastes 1:2 já sabia desde o início: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se você chegou até aqui, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Eu preparei ele especialmente para quem assistiu esse aqui até o fim. E talvez você esteja pensando, isso foi há 3.000 anos. O que um rei israelita que viveu na Idade do Bronze tem a ver comigo? Tudo. Porque o padrão de Salomão não é antigo, é eterno. Olhe ao redor. Vivemos numa era que Salomão reconheceria imediatamente. Temos mais informação do que qualquer civilização anterior e menos capacidade de distinguir o essencial do supérfluo. Temos mais conforto do que qualquer geração antes de nós e mais ansiedade, mais conexões e mais solidão. Construímos nossos próprios templos de vidro e aço, nossos palácios de dados e algoritmos, nossos tronos de seguidores e curtidas. E no meio de tudo isso, repetimos exatamente o erro de Salomão. Acreditamos que acumular é o mesmo que conquistar, que ter é o mesmo que ser, que a próxima aquisição vai finalmente preencher o espaço que a anterior não preencheu. O homem que escreveu há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, não soube reconhecer o tempo de parar. O homem que disse melhor é o fim das coisas, do que o seu princípio não soube terminar bem. E essa é a tragédia que torna Salomão tão humano, tão dolorosamente reconhecível. Não é a queda do monstro que nos assusta, é a queda do gênio, a queda do homem que sabia exatamente o que era certo e, mesmo assim, escolheu o contrário. Porque a sabedoria que não governa o coração de quem a possui é apenas informação. E informação sem caráter é a coisa mais perigosa do mundo. Salomão provou isso. E nós continuamos provando todos os dias, toda vez que sabemos o que deveríamos fazer. E fazemos o oposto. Se você chegou até aqui, clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu separei ele especialmente para quem assistiu esse aqui até o fim.